como o termo nexo causal se tornou algo tão importante nos casos de aposentadoria por incapacidade permanente ou simplesmente aposentadoria por invalidez. Se você está recebendo auxílio-doença e infelizmente está em uma condição de saúde que não tem mais reversão, seja por conta da gravidade ou seja por conta da sua idade que não permite mais ter esperanças de voltar para o trabalho e provavelmente vai ter que aposentar por incapacidade permanente pelo INSS, então você precisa ficar atento a essa palavra chamada nexo causal. Porque até 2019 não fazia diferença se a tua aposentadoria por invalidez fosse concedida como acidentária, acidente do trabalho, ou fosse concedido como comum, previdenciário. Até 2019 isso não tinha importância, ou não fazia muita diferença. Pelo menos não fazia diferença no dinheiro. A partir de 2019, a reforma da Previdência, que aconteceu nesse ano, mudou as regras de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. E essa nova regra estabelece que a aposentadoria por acidente do trabalho vai pagar 100% da tua média salarial, da sua média de contribuição, como era já antes, tá? Porém, nos casos onde não existir o nexo causal, ou seja, não existir o acidente do trabalho, certo? Quando não existe o acidente do trabalho, nesses casos, o cálculo será feito da seguinte forma. Para o homem, vai receber 60% da média mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos. Ó, deixa eu te mostrar como vai ficar aqui na prática, né? Vamos dar um exemplo aqui do homem vou colocar aqui, ó. O João tem, 25 anos de tempo de contribuição, né? Então, quantos anos de contribuição ele tem acima de 20? Ele tem 5. 5 anos acima de 20. 5 vezes 2, 10%. Então, nesse caso, ele vai ter 60% mais 10%, que é igual a 70% da média. Então, ele vai receber 70% da média. O que significa? Vamos supor que a média do João era R$5.000, média de R$5.000. Então, ele pagava INSS sobre R$5.000. 70% aqui de 5.000 é R$3.500. Então, veja, na média de contribuição dele é 5.000, porém ele vai receber 3.500. Se for considerado o nexo causal, ou se ficar provado o nexo causal entre a doença dele e o problema de saúde que ele tem, ou seja, ficar provado que é uma doença do trabalho, uma doença profissional, ou de fato foi um acidente do trabalho, ele ficar provado isso, aí ele vai receber os R$5.000 cheio. Mas se não ficar, é R$3.500. Então veja, ele tem uma perca ali de praticamente um salário mínimo, certo? Se for colocar nos valores atuais, praticamente um salário mínimo a menos por não comprovar o nexo causal. Aqui no caso da mulher, a diferença é que ela tem, para contar esses 2%, um valor menor, ela tem 15 anos aqui. Então, se nesse exemplo aqui a mulher tivesse 25 anos de contribuição, ao invés de 10% a mais aqui, porque são 5 anos a mais, ela teria 20% a mais. Porque 25 para 15 são 10 a mais. 10 a mais vezes 2 dá 20. Então, ela teria, na prática, ao invés de receber 70%, se fosse uma mulher aqui, ela ia receber 80%. Naturalmente, ela ia receber um pouco mais, porém, continuaria com uma desvantagem se comparado com a aposentadoria acidentária. E aí você deve estar se perguntando, tá, Gustavo, mas o que eu faço? Como que eu provo que o meu problema de saúde foi agravado, foi causado, tem esse nexo causal com a minha profissão ou com o meu trabalho? A primeira coisa que você tem que fazer é conversar muito bem com o seu médico para entender exatamente de onde surgiu essa doença. Porque algumas doenças a gente sabe que infelizmente não tem nada a ver com o trabalho, são coisas da vida. Mas se o teu problema de saúde de alguma forma foi agravado pela sua profissão, pelo seu trabalho, você tem que correr atrás então para provar esse agravamento causado pelo trabalho e assim ter reconhecido seu nexo causal para receber uma aposentadoria melhor, com valor melhor.
É claro que aquelas pessoas que têm uma média salarial de um salário mínimo, ou seja, sempre receberam um salário mínimo, elas não vão sofrer prejuízo se for ou não acidente de trabalho, porque vai receber um salário mínimo de qualquer jeito. Agora, aquelas pessoas que têm uma média salarial maior, mais alta, principalmente aquelas acima de R$2.000, R$2.500, elas podem sim ter um prejuízo financeiro, e esse prejuízo financeiro vai se estender pelo resto da vida dela. Então, olha a importância de se provar o nexo causal. O primeiro caminho que eu disse é conversar com o seu médico. O segundo caminho é conversar com um advogado especializado, advogado que entenda de acidente do trabalho, que entenda de doença ocupacional. Sabe por quê? Porque existe uma lista do INSS com diversos tipos de nexo. Então nós temos várias doenças que, de acordo com a profissão da pessoa, na verdade, de acordo com a empresa onde essa pessoa exerce essa profissão, o próprio INSS presume que é uma doença do trabalho, né? Presume que é uma doença do trabalho. Então você tem que ficar atento, porque às vezes o teu médico ele fala, tá, isso aí pode até ter sido agravado pelo trabalho, mas eu não consigo provar. Tudo bem, tudo bem. Converse com o advogado, porque às vezes o advogado vai encontrar esse nexo causal através dessa lista. São 3 listas, lista A, B e C. A lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 1999. Acho que eu vou até mostrar ela para vocês aqui. Estou no site aqui do Planalto, que é onde tem todas as leis. Estou aqui no decreto 3048 de 99. Aí você vai lá para baixo, você vai encontrar os anexos, que é o anexo 1, nós vamos analisar o anexo 2. Aqui o anexo 2, agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme artigo 20 e tal. E aqui você tem uma lista que ela ainda não tem um nome, aí depois você vai para a lista A, a lista B aqui, a lista B, e a lista C que eu falei para vocês. Como que funciona essa lista? Aqui existe uma classificação do CID, das doenças, né, o código CID, o intervalo aqui, então todos os CIDs entre A15 ao A19, todos os CIDs, então A15.1, A15.2.3, etc., até chegar no 19, todas essas doenças aqui, elas presumem uma relação com as atividades ocupacionais desses códigos aqui. O que é o CNAE? CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Aqui no outro anexo 5 vão ter os CNAEs. Então, por exemplo, as empresas que trabalham no cultivo de arroz, ela tem esses CNAEs aqui, 011, tá vendo? Então, toda empresa que trabalha com cultivo de arroz está aqui. E se a gente procura aqui, o CNAE 011 aqui, ele apareceu para essas doenças aqui, intervalo CID I10 ao I15. Então, empresas de arroz, né, cultivo arroz, que têm trabalhadores com doenças nesse intervalo de CID aqui, vamos ver o que é o CID I10 aqui. O CID I10 refere-se à hipertensão essencial primária. Todos esses trabalhadores, eles presume-se que esse tipo de problema de saúde está relacionado ao trabalho por conta do ramo de atividade econômica da empresa onde ele trabalha. Esse tipo de presunção não é absoluta, ou seja, o perito da INSS, o perito da justiça, eles podem discordar disso daqui desde que eles justifiquem. Então, se eles apresentarem justificativa, eles podem quebrar essa presunção de nexo. Mas se eles não apresentarem uma justificativa, tem que aplicar o que está na lei. Eu dei esse exemplo aqui do problema de coração com a empresa que cultiva arroz, mas a lista é enorme, tem diversas doenças aqui. Problemas de coluna, problemas no braço, vários problemas. E aí a importância de você consultar um advogado especializado em benefícios por incapacidade, especializado em acidente do trabalho, para que ele possa te atender. Esse aqui não dá para ser tratado de qualquer jeito, pelo WhatsApp. Não dá para você montar um processo judicial de tanta relevância em uma conversinha pelo WhatsApp. Não, você provavelmente vai conversar pelo WhatsApp, mas vai agendar uma reunião, uma videochamada, uma conversa com o seu advogado, ele vai analisar as provas, e aí sim, o advogado que entender disso aqui vai montar uma ação bem montada para poder ganhar esse valor a mais na sua aposentadoria por incapacidade permanente. E tem algo muito importante. Se ficar provado o nexo causal,
Às vezes tu não vai aposentar por incapacidade permanente, mas surge a possibilidade de você receber a indenização chamada auxílio-acidente. Falo muito dela aqui no meu canal. E doença causada pelo trabalho, ela pode te dar direito sim ao auxílio-acidente, que vai te pagar 50% da sua média salarial. E você viu ali que se a aposentadoria não ficar aprovado o nexo causal, tu vai ganhar 60%. Então, dependendo do contexto, dependendo da situação, o auxílio-acidente ele é mais vantajoso do que a própria aposentadoria, porque o auxílio-acidente permite você continuar trabalhando. Claro, tem que analisar caso a caso, cada caso tem que ser analisado com cuidado. Mas olha o tanto de direito que você tem, talvez você nem saiba. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que eu falei sobre cálculo do valor da aposentadoria por invalidez, então eu vou deixar para você assistir esse vídeo meu aqui.